Carta aos Hebreus, capítulo 7, versão fácil de ler. O sumo sacerdote Melquisedeque. Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este estava voltando depois de ter matado 2 reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão deu a 10ª parte de tudo o que possuía. Melquisedeque era rei de justiça, pois esse era o significado do seu nome. Ele também era rei de paz, uma vez que era rei de Salém. E Salém quer dizer paz. Não se conhece seu pai, nem sua mãe, nem tampouco qualquer um dos seus antepassados. Não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Ele é como o Filho de Deus e permanece como sacerdote para sempre. Veja, pois, como era importante esse Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, deu a 10ª parte de tudo o que tinha conseguido na batalha. Conforme a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdote, têm a ordem de cobrar do povo, ou seja, dos seus próprios irmãos, a 10ª parte de tudo. E eles cobram, embora o povo seja descendente de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas mesmo assim recebeu a 10ª parte de tudo que Abraão possuía. Depois, Melquisedeque abençoou a Abraão, o homem que tinha recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é cobrada por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como as Escrituras dizem, a 10ª parte foi cobrada por alguém que continua vivo. E pode-se dizer que Levi, que agora cobra a 10ª parte, também pagou a 10ª parte a Melquisedeque através de Abraão. Digo isto pois, apesar de Levi ainda não ter nascido, ele já estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este encontrou com Melquisedeque. Foi por meio do ensino dos sacerdotes da família de Levi que o povo recebeu a lei de Moisés. Esses sacerdotes, porém, não conseguiram fazer com que as pessoas se tornassem perfeitas. Por causa disso, foi preciso que aparecesse um outro sacerdote, de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque, e não de acordo com o sacerdócio de Arão. E quando se muda o sacerdócio, também é necessário que se mude a lei. Nós estamos falando a respeito de Jesus Cristo. Ele não pertencia à tribo de Levi, mas sim a outra tribo. E ninguém dessa tribo jamais tinha servido como sacerdote perante o altar. É evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, e Moisés nunca disse nada a respeito de sacerdotes que pertencessem a esta tribo. E isto fica ainda mais claro quando se leva em conta que esse novo sacerdote, o qual parece com Melquisedeque, não foi feito sacerdote por leis ou mandamentos humanos. Ele foi feito sacerdote pelo poder da vida que não tem fim, pois isto é dito nas Escrituras. Você é sacerdote para sempre, de acordo com a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, as regras antigas foram anuladas, pois eram fracas e inúteis. Já que a lei de Moisés nunca foi capaz de aperfeiçoar nada, surgiu em seu lugar uma esperança melhor. É essa esperança que permite que nós nos aproximemos de Deus. Além disso, há também o juramento de Deus. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas Jesus se tornou sacerdote com o juramento de Deus, pois de acordo com o que as Escrituras dizem, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. E é por isso mesmo que Jesus se tornou a garantia de uma aliança superior. Ora, na antiga aliança, os sacerdotes chegaram a ser muitos, pois a morte lhe impedia de continuar o seu trabalho. Mas como Jesus vive para sempre, nunca deixará de servir como sacerdote. Por isso, ele também poderá salvar, hoje e sempre, todos aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus a favor deles. Jesus é o tipo de sacerdote que nós precisávamos. Ele é santo,
e não há nem maldade nem pecado. Ele foi separado dos pecadores e é levado acima dos céus. Ele não é como os outros sacerdotes que precisam oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus pecados e depois pelos do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés constituiu sumos sacerdotes e homens que são imperfeitos. Mas o juramento de Deus, que veio depois da lei, constituiu o seu Filho como sumo sacerdote, a qual se tornou perfeito para sempre. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.